Acho que a gente tem que fazer cachaça também. Você achou uma coisa aqui? Vou legal também essa aqui. Eu junto com a notícia da Estela. Ah, elas foram drenadas, né? Vê se tem aqui. Obrigado. Não. Aqueles assuntos que você for, cada um vai ter 15 a 16 temas que foram propostos em cada uma daquelas. E aquilo lá foi aprovado. Aí vai isso para montar esse plano. Esse plano depois, todas essas possibilidades. Depois vai tornar. A gente vai participar desse plano. É o plano. É drenagem. Já não tem. Sara pegou. Trâmite agora, cada uma sala. E uma casa. Tecnicamente, isso é impossível. Não, tem que fazer. Vamos vir aqui. Ó, deve estar pra cá, ó, cheio da roça. Sabe quem não tinha atitude, não? Muita gente funcionava nesse hotel. 80 contas de refeição, era um luxo. Eu sei que ó, a coisa. Canal aberto no Facebook? Tem uma lá? Lá o seu. Tem uma lá. Ah, eu vi. Cadê meu? Capital. Oi, Ceci! Mas teve um dia que o secretário da ciência foi lá resolver as coisas, pegou os chefão, que ele deu a abertura, né? E quando a coisa foi lá.
Tem água, esgoto e depois a drenagem. Qual que é? Ah, de drenagem? Esgoto, e drenagem só do Os materiais não Você vai na B12, tá? Não tá, ele tá feito? Vai drenagem. Você já viu do não tava nem? Então, Então, vem da sala, vem com o documento lá, você discutiu o documento lá, eles vão para o auditório. Olha o troco. ô meu irmão, tô bem, você como é que está? Oi? É, Érica, vamos explicar onde é a B12? Nunca vi. Obrigada, viu? Uma etapa da nossa Conferência Municipal de Sacramento Ambiental, né? De eventos e atividades que compõem essa conferência. Nós estaremos aqui hoje reunidos para discutir, né, e mais profundamente as teses da conferência já apresentadas, né, na última reunião com os delegados, né, onde nós apresentamos todas as teses para as diversas temáticas para cá, para todos os delegados. Foi feita uma leitura explicativa dessas teses. A proposta é que hoje a gente pudesse aprofundar essa discussão, uma vez que os delegados tiveram a oportunidade de pegar essas teses com o tempo e poder fazer um bom debate sobre cada uma dessas teses, seguindo o aprofundado de cada uma das teses, né, exatamente com os técnicos. Então, a minha proposta é, feita essa abertura rápida, que a gente já imediatamente divida em dois grupos. A proposta inicial era 3. Mas considerando a quantidade de pessoas para que haja um bom debate, nós estamos propondo 2 grupos. Um de sólidos e drenagem urbana, né? Em função até do número de teses que tem tanto para uma ou outra, essa divisão permite uma discussão onde estamos aprofundando os 2 temas. Eu queria então a divisão dos grupos e iniciar o debate técnico nos grupos. Gostaria de saber o regimento técnico da conferência. Porque eles falaram lá que iria ser apresentado o regimento técnico. Tá. Você quer que apresente todos os itens do regimento interno? Não, a gente precisa saber. Olha, a regra seria apresentar cada uma dessas teses. Nós teremos um mediador, nós teremos um técnico da plenária, como se faz em toda a conferência, não tem nenhuma diferença na proposta lá, na proposta aqui. Então seria no final do dia, né, as discussões de cada grupo. Né? Deixa eu colocar, que eu acho que a gente precisa registrar, porque isso aqui é um momento histórico, tá? Então, uma coisa que... Quem aqui participou do PIMAR, do Plano Municipal de Água e Esgoto? Ninguém. Quem participou aqui do PDA? Do Diretrizes de Água, de Esgoto? Então, eu acho que nós estamos podendo fazer uma abertura para que a sociedade e o poder público façam uma discussão. Hoje não é o fim, isso é só o começo. Então hoje nós vamos estar indo para a sala, dentro das diretrizes e do que foi colocado em cada pré-conferência, nós vamos olhar todos os itens que foram colocados, e todo mundo aqui participou de pré-conferência, por isso está aqui hoje como delegado,
vai olhar item por item e falar, não, isso está certo, nós pensamos mais isso, vão questionar e trazer para a plenária. Na plenária, sim, nós vamos ter a discussão, isso fica, isso não vai. Aí é a hora, talvez, diremos o regimento, porque só pode votar o delegado, destaque ou não. Mas, independente disso, após esse momento hoje, toda a sociedade, óbvio que dentro disso está aquilo que a lei já, 11.445 do saneamento e a lei de resíduos, etc., coloca, né, as diretrizes da própria lei. Mas isso vai ainda para um outro momento. E aí, o poder público que vai ter que, no final, carimbar aquilo que a discussão trouxe. Mas é ele que é o dono da diretriz de fazer o finalmente. Independente disso, todos os anos, nós temos que ter o compromisso de pegar o que está feito e refazer se for preciso, colocar mais itens se for preciso, acompanhar para dizer por que aquilo que nós colocamos não foi feito até agora. E aposto que até hoje ninguém fez isso, se a gente já tem primário. Desde quando que a gente tem primário, Valdo? 2008. Então nós estamos fazendo um momento democrático. Daqui para frente, cada um de nós, eu estou dizendo que eu estou tomando posse disso. Na assistência, a gente aprendeu a tomar posse e todo mundo via e todo mundo falava, não, o nosso direito é isso, nós temos... Aqui nós temos que fazer a mesma coisa. Neste momento, tomar posse. O poder público vai executar. O governo vai atrás do recurso e vai fazer isso virar lei. Mas nós temos que ser, como cidadão, aí eu estou saindo do SEMAI, porque não estarei talvez lá amanhã, depois, não sou eterna lá. Mas nós, como cidadãos desta cidade, nós temos que tomar posse do direito de olhar todo ano, viu, Cida? Viu, Cida? Por causa do teu território, viu, Cecília? Por causa do teu território, olhar o que está sendo feito, o quanto foi feito, o quanto deverá ser feito e cobrar, aí sim, cada vez mais, tá? Então, colocar que esse é um momento único, onde a gente senta por 4, 5 horas. Vocês vão para a sala, entra de cabeça. O que não entendeu, eu não sou técnica disso, eu também estou aprendendo. Levanta, o que quer dizer essa palavra aí que eu não entendi nada? Porque agora é a hora nossa de querer saber. E tem que ficar muito explicado, porque você volta para o seu território, ou volta para a sua base, e ela vai querer saber o que é que você discutiu lá, Juliano. Que história é essa desse negócio que eu não entendi? E nós somos, cada um de nós, de um território dessa cidade. Então vamos discutir, vamos brigar lá dentro da sala, vamos ver se aquilo que está colocado é o que a gente pensa mesmo. Trazer para cá, que eu acho que é isso que é rico, trazer para cá. Aí a proposta minha é que leia-se o regimento, que já foi lido anteriormente, para poder iniciar as pré-conferências. Quem estava lembra. Volta, leia-se depois, porque aí sim vai ser um momento de votação. E aí o regimento, porque não é o final. Nós ainda teremos mais conferência. Essa é a primeira de muitas. E dentro da lei, ele pode ser lido agora, aí você fica 1h30 discutindo. Se tiver que discutir. Coisas que nós não vimos lá. Quando voltar para cá, aí sim, porque é o momento de se discutir o que se coloca em cada item. É o que eu penso. Tá? Eu acho que não dá para perder o momento rico, e como nós somos uma plenária, isso pode ir para a votação. Eu acho que está na hora da gente sentar na sala, aproveitar os técnicos e fazer aquilo que a gente sabe fazer, lição de casa. Como é que está o rio? Como é que está a represa? Eu penso nisso. Eu acho que como representante da bacia tem que colocar mais esse item. É a hora de fazermos isso. Tá? É o direito nosso de fazermos isso como delegados e como representantes da sociedade. Depois, o regimento será para os delegados eleitos, que aí são eles que vão fazer a discussão. É o que eu acredito. E parabéns por todos vocês que estão aqui. Valeu a pena. E dizer o seguinte, eu não tenho medo, só tenho medo de passar na história e não ter feito o que eu tinha que fazer. Esse é meu grande medo, Churulu. Esse é meu grande medo. Ter saído do lugar e olharem para mim e falar assim, você não pensou nisso na hora. Não, nós estamos aqui porque nós não queremos ficar, não é com o nome na história, Rafael, na placa, tá? Mas dizendo, eu estava lá e eu fiz o que tinha que ser feito. É por isso que a gente está aqui junto, para poder cumprir aquilo que a lei manda, mas cumprir de forma correta com a população. Pena que a população ainda
não entendeu, por mais que a gente fale no rádio, na TV, papapi, que ela tem que... Mas eu acredito que esse é o primeiro passo. O próximo, nós vamos fazer nos territórios. Eu acho que essa é uma grande coisa do conselho, que eu acredito. O conselho não é para ficar reunido só no SEMAI. Então, depois que reuniu uma vez, duas, três, igual nós fizemos com a Paete, agora vamos para o território. Nós vamos reunir aonde? No solo sagrado, lá na Cida Maracanã, lá no território onde você está. Ok? Numa sala da associação ou numa sala da escola, para que a população possa participar, inclusive, das discussões. É assim que a gente constrói a democracia e a cidadania, tá bom? Só para colocar, meu nome é Ivani Vaz de Lima, sou superintendente do SEMAI e estou numa luta danada para conseguir segurar a água nessa seca para nós todos. Obrigada pelos conselhos. Pessoal, eu vou dar a palavra, só estranho, tem duas pessoas ali que se inscreveram, eu vou dar a palavra para ela imediatamente. Também de movimentos populares, sou biólogo, participei de várias conferências estaduais, nacionais, nacional do meio ambiente, a última, e assim, todas as que eu participei, os regimentos são lidos antes, né? Pelo menos todos que eu participei, todo o regimento é lido. Infelizmente, não é só problema daqui, mas tem sempre uma pressa nas conferências, né? E assim, infelizmente eu também não entendi o motivo de que a conferência, que via decreto do Valdemiro Lopes, estava pré-agendada para o dia 21 e amanhã 22, e quarta-feira os delegados, acho que todos os delegados receberam um e-mail da Gláucia, recebendo a mensagem de que a conferência seria apenas hoje, das 1 às 18 horas. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso superintendente, para a vice-prefeita. Será que daria para discutir todo o plano, ou então fazer uma discussão efetiva e com qualidade de 4 eixos que são muito importantes para a cidade em 3 horas? Por que essa conferência amanhã não foi cancelada a parte da manhã? O cronograma simplesmente alterou por um e-mail que foi enviado aos delegados. A gente só questiona isso aí, não cheguei a não entender. Então, assim, eu acho que o suficiente, 3 horas são o suficiente para se discutir com qualidade aquilo que a gente realmente necessita discutir com a cidade. E essas outras conferências no futuro, elas vão à votação, as pessoas vão poder alterar esse texto, isso vai ser, a participação vai poder ser dessa forma, ou elas vão ser, o que for decidido aqui vai ser apresentado para essas outras pessoas? É esse o meu questionamento também. Vão ter outras conferências mesmo oficiais do plano de funcionamento básico municipal? Se tiver e essa for a primeira de 10, por exemplo, a gente fica feliz realmente. Só espero que o que for definido hoje não seja realmente o plano municipal de funcionamento básico, né? E que a gente tenha uma discussão, porque também quem teve na Unip, participou da pré-conferência, a última que teve na Unip, a gente questionou um grupo de comunicação entre os delegados, que não aconteceu. A gente questionou os projetos, estudos, e que o pessoal passasse todo esse material para a gente, que não aconteceu. Que participação popular é essa? Isso é cumprir a lei? Que a Ivani citou? É o meu questionamento. Obrigado. Tem um outro delegado. Boa tarde. Meu nome é Paulo César Jesus, sou delegado da Sociedade Civil, presidente da AMA, Associação Amigos dos Mananciais. Quero pegar 2 palavras da doutora Ivani. Ela falou que é um momento histórico e que nós temos que tomar posse disso. Realmente, para nós, é um momento histórico. Vai depender o futuro do que nós decidirmos. E tem uma questão que eu queria colocar ela em evidência, que é a captação de água do Rio Grande. E outra coisa, no plano que foi entregue para a gente lá na Unip, não tem uma vírgula que fala sobre sustentabilidade. Nem um incentivo para quem já faz isso. Por exemplo, eu na minha casa separo o lixo, separo o óleo e o resíduo orgânico eu levo lá onde a gente faz reflorestamento e uso ele como adubo orgânico. Existe a lei do poluidor pagador e do protetor recebedor. Isso não tem nada nesse... Não questionando a sabedoria dessas pessoas, são formadas pela faculdade USP, né?
Então, a gente não questiona, a gente está questionando, e forte, é a captação de água sem... Eu posso trazer o oceano aqui, Atlântico, se eu colocar nessa rede de emissários de água que está aqui, que já foram dito que é sucateada, isso não vai aguentar. Eu tive na cidade de Ilha Solteira, e lá passa o maior rio da bacia, que é o Paraná. Então, o que acontece? Faltou água lá. Por que faltou água lá? Não porque não tinha água no rio. Eles têm água em abundância lá. Só que o sistema deles não funciona. Então, não concordo, somos radicalmente contra captar água no Rio Grande. Eu gostaria que todos vocês ouvissem isso e colocassem no coração de vocês. É um momento histórico. Se é um momento histórico, eu vou entrar nessa história, e vocês também. Não adianta ficar batendo palma aqui, ou estar aqui como, às vezes, até funcionário. Eu até entendo a posição de vocês, mas é um momento histórico. Daqui 20, 30 anos, você não pode estar mais aqui, mas o seu filho, o seu neto vai estar. Então, depende muito do que nós vamos hoje aqui debater e colocar em pauta essas questões de sustentabilidade. Porque o que aconteceu no passado? Criaram cidades em cima de rios e hoje gastamos milhões para resolver o problema das enchentes. Então, um dos temas desse estudo é drenagem. Ô Mário, só um segundo. É Paulo meu nome, Paulo César de Jesus. Paulo, esse debate é o debate que nós vamos fazer lá dentro, com certeza. Né? Se você continuar colocando sua ideia, vai ser ótimo aqui para todo mundo, mas nós não vamos permitir um debate democrático, que é a intenção aqui. Então, eu te sugiro o seguinte, todas essas questões que você está colocando, que são extremamente importantes, concordo com você, por isso que nós estamos aqui para debatê-las, né? Vai ser o tema das discussões no grupo. Eu queria dar um encaminhamento primeiro, para a gente organizar essa reunião, senão eu abri a palavra para vocês sem franquear para o restante. Então, só por uma questão de... Então, primeiro eu gostaria de dar o esclarecimento da questão do delegado anterior, Gustavo, e em seguida dar um encaminhamento para a gente poder iniciar esses debates dessas questões importantes. Então, Gustavo, só de esclarecimento, nós não estamos aprovando aqui o plano. A proposta que nós deixamos com vocês naquele dia são de diretrizes, diretrizes que vão nortear o plano. Tá? Então, não se aprova um plano numa conferência, a conferência dá subsídio. Esse processo todo, segundo a Lei 11.445, é para subsidiar o poder público para que ele, ouvindo a população, possa formular um plano e, a partir disso, apresentar à sociedade e apresentar os poderes constituídos. Por exemplo, Câmara Municipal, o restante da sociedade. Aí se aprova um plano. Então, mas para que os técnicos não trabalhem sem, antes de tudo, ouvir a sociedade, é que se estabelece o processo de conferência. Agora, inclusive, por força da lei, a oficialidade de apresentação do plano tem que ser numa audiência pública, com todo um regimento, com uma formalidade especial de audiência pública e não de conferência. Então, só para tranquilizar, que esse momento de discussão do plano como um todo vai ter à medida que ele for formulado a partir das diretrizes que nós estamos discutindo hoje aqui. Né? Então, é muito importante, porque essas diretrizes é que vão nortear os técnicos, gestores, para elaborar o plano. Então, é uma coisa muito importante. Então, acho que feito esse esclarecimento, depois a gente pode continuar. Eu acho que é importante aqui a gente... Essa explicação depois pode ser dada. Eu vou pedir para que depois seja colocada essa questão. Mas na questão do encaminhamento aqui hoje, eu já queria, então, ver se era possível, a gente já dividir os grupos, né, por consenso, e iniciar esses debates, né, que o Paulo tem colocado aqui, que a gente precisa aprofundar, não são debates simples, debates complexos, e que são eles o que nos traz aqui. Se a gente ficar aqui numa discussão de formalidade, sem entrar na discussão principal, a gente acaba repetindo muito o que foi as próprias pré-conferências. Esse momento aqui é um momento de aprofundamento, daí vocês terem recebido as teses antes e permitir essa discussão. Então, se houver consenso... Tá, não, tá bom, não estou querendo entrar em debate. Ok, estamos ouvindo. Gustavo, tudo o que você falou está sendo gravado, registrado, vamos fazer constar da ata, não é essa a discussão. Eu queria ver se a gente conseguiu o consenso aqui, já que a intenção de todo mundo aqui é discutir as questões mais importantes, que são as diretrizes para o plano, já dividir e a gente entrar imediatamente em cima dessas discussões. Senão, o tempo que você está reclamando que é curto vai ficar menor ainda. E aí, depois, no final, na plenária final, se achar que precisa mais tempo para discutir, pode ser colocado aqui,
e ser proposto aqui um prosseguimento ou coisa do tipo. Mas senão a gente nem inicia o debate. Tá? Nós vamos ler o regimento aqui na plenária final. Você quer que faça a leitura? Vamos perder aqui 1 hora para fazer a leitura. Nós fizemos... Bom, pessoal, eu vou fazer a votação. Todo mundo... Uma votação, só para a gente ser democrático até nisso. Vamos fazer a votação. Quem que acha que deve ser lido o regimento aqui agora, levanta a mão nesse momento, ou quem acha que pode ser no segundo momento? Podemos botar isso em votação? A votação, todo mundo que está com crachá é delegado, correto, Glaucia? Não? Espera aí. Tem alguém que é delegado, que não é delegado e tem crachá? Então eu pedia só o seguinte, só os delegados é que votarão. Podia levantar os delegados só para a gente ver quem são? Só delegado é que vota. Tá. Então, pessoal, nós vamos botar em votação. Se o oficial não está, ele é delegado natural. Tá certo? Então, todos esses aqui são os delegados, correto? Então, é esse pessoal que vai poder votar, correto, Gustavo? Tá certo? Então, pessoal, pode sentar. É o seguinte, nós vamos votar com o crachá. Quem acha que a gente já pode ir direto para o grupo agora, e os dois grupos, e iniciar a discussão e fazer o regimento na volta aqui, por favor, levanta o crachá. Quem acha que a gente já pode ir direto, quem acha que a gente já pode ir direto para os grupos, iniciar a discussão e fazer a leitura do regimento na plenária final, por favor. Contando, Rafael. 1, 2, 3, 4, 5. Delegado? Delegado. Vamos respeitar. Então, parece que a ampla maioria é favorável a gente ir direto para o grupo. Tá certo, Gustavo? Não vamos fazer o que... Então, pessoal, dividir um abastecimento de água e esgotamento sanitário e um outro drenagem, resíduo sólido e drenagem urbana. Correto? Sala 12, drenagem e resíduo sólido, água e esgoto, sala 11S. Tá bom, obrigado. Pessoal, então a doutora Ivani, a senhora quer apresentar? Pessoal, só anunciar. O prefeito veio para afirmar aquela questão que a gente colocou. Isso é só o começo, né? E ele tem me dito, Vani, cada vez mais a gente governa ouvindo a população e olhando o povo. E uma coisa que ele tem dito, que eu acredito muito, é que a gente, na política, tem que ser vesgo. Eu tenho que ter um olhar no presente e o outro no futuro. Então, às vezes, a gente só fica olhando hoje e fala, hoje não vou fazer isso, não preciso, o outro que vier, né, Geraldo, que se vira. E aí, o que acontece? Você deixa para o próximo prefeito toda a problemática que talvez você pudesse já começar hoje, é pensar a cidade para 30 anos. Então, agradeço o prefeito ter dado o tempinho dele para passar aqui e cumprimentar. Esses são todos os delegados e alguns suplentes e outros participantes que vieram fazer parte da conferência, que só vai discutir as diretrizes, né? Depois vai ter mais desdobramentos, até a grande audiência, que é uma audiência pública, que provavelmente será na Câmara, onde será entregue para o senhor, no final, aquilo que nós colocamos, e no final é o senhor que vai decidir aquilo que vai ser feito nas políticas públicas de saneamento para a nossa cidade. Agradecer que o senhor já tem feito alguns desafios. Canal Anti-Enchente, parabéns, prefeito. Ninguém pensou, o senhor está pensando para 30 anos. Regularização dos loteamentos irregulares. Com isso, colocando dentro de esgoto, cidade que nunca pensaram em existir, inclusive, construíram coisa achando que a cidade ia ser só daquele tamanho, esqueceram que os loteamentos irregulares o senhor ia regularizar. Então, parabéns, porque o senhor está pensando no futuro, até na mobilidade urbana, que é pensando, o senhor está aí com mais um X de anos só, mas já pensando a cidade para 2030. Obrigada. Prefeito, só falar a sua. Só uma rápida palavra. Primeiro, mas vejo aqui gente conhecida, né? Gente dos... Levanta a mão dos loteamentos em regularização. Quem tem aí? Aí a Cida. Não, eu sei. Mas, na verdade, dizer que eu estou feliz
da gente poder fazer essa conferência para o Plano Municipal de Saneamento da nossa cidade, dizer que, obviamente, nós evoluímos muito, não é? Nós enfrentamos problemas que há anos e anos atormentam a nossa cidade. A questão das enchentes é um deles, né? Ainda há muito por fazer, mas nunca se fez tanto, né? Os investimentos só na área de enchente, de controle das enchentes, chega a mais de 200 milhões de reais nessas obras grandes que nós estamos fazendo. Imaginem se isso tivesse sido previsto há 50 anos atrás, né? A Avenida Alberto Andaló provavelmente não teria a dimensão que tem, seria muito mais larga, muito mais ampla. Mesma coisa a Avenida Badibacite, né? O adensamento que começou lá há mais de um século, e que veio lá também de Ugolino Ugolini, que foi um dos grandes projetistas da cidade, né? Mas quem poderia prever que Rio Preto fosse crescer e se desenvolver da forma como cresce hoje? A questão da água, nós também evoluímos bastante, mas até tenho dito para a nossa superintendente, para os nossos técnicos do SEMAI, nós não precisamos racionar a água, fazer racionamento. Nós precisamos racionalizar o uso da água, que é uma coisa importante, né? E estamos procurando fazer isso, investigando as perdas para diminuir as perdas, procurando produzir mais, reservando mais. Só o nosso governo fez 11 grandes reservatórios de 2 milhões de litros de água cada um. Nunca se reservou tanta água assim. Agora uma mega obra interligando esses reservatórios, perfurando novos poços. Mas a gente sabe que Rio Preto cresce num ritmo alucinante. A estação de tratamento de esgoto, que foi iniciada no governo do ex-prefeito, na verdade, quando começou a funcionar, a gente sabe que ela já quase chegou agora no top. O nosso governo que fez um projeto de ampliação e conseguimos uma verba agora a fundo perdido, 58 milhões de reais, 58 mesmo, né? 58 milhões de reais para fazer ampliação. Não é crítica, mas quando se fez, não se pensou que fossem regularizar os loteamentos que estão sendo regularizados, né? E que nós estamos pondo lá água, estamos pondo esgoto, e que a cidade está se ampliando, na verdade. Então, eu acho que fico feliz aqui de ver muitos amigos, amigas que vão discutir e vão ajudar a traçar essas diretrizes importantes para Rio Preto. E a minha passagem por aqui, ainda que seja uma passagem breve e singela, eu queria dizer que nós estamos num momento importantíssimo, né? Rio Preto está num patamar que, hoje, quando cresce, vejo aqui os nossos técnicos também, a gente exige as avenidas muito mais amplas do que eram antes, né? A gente exige que a drenagem urbana seja uma coisa bem pensada, bem executada. Vocês imaginam que nessa obra anti-enchente, agora feita aqui nas avenidas Zé Munia, Juscelino Kubitschek, nós estamos tendo que abrir, fazer microdrenagem em mais de 60 bairros, que nunca foi feito quando esses bairros foram construídos, né? Hoje a gente pensa nisso quando faz um bairro novo. Um bairro novo reserva a água da produção da impermeabilização dele dentro dele próprio, né? As novas construções, a prefeitura tem uma legislação nova, moderna, que exige que a própria construção armazene a água de chuva do terreno que ela impermeabilizou.
Então, um novo conceito, um novo momento. Mas só isso não basta, né? Mando lá um abraço para a Cida Maracanã, para a Rosa, que está lá atrás, para o Davi, são amigos de velha data, gente do povo, gente dos bairros, e está aqui o nosso tio Lulu, né? Dizer que é isso, as pessoas precisam participar, as pessoas precisam discutir, e os técnicos junto, apoiando, para que Rio Preto seja cada vez melhor. E bem disse a nossa vice, Ivani, o nosso tempo vai vencendo. Agora, segundo mandato, já passou mais de um ano, daqui a pouco 1 ano e meio, daqui a pouco nós estamos deixando a prefeitura. Mas o importante é que a gente deixe uma política de saneamento que ajude cada vez mais a nossa Rio Preto. Tá bom? Eu ligo a televisão, agora vejo essa época que falta chuva aqui, mas tem muita chuva em outros lugares, e vejo as imensas enchentes que acontecem em alguns lugares, os imensos reservatórios de outro lado vazios que abastecem grandes cidades, e fico pensando que, às vezes a gente reclama, mas a gente às vezes tem que agradecer muito a Deus, né? Porque nós conseguimos avançar muito nesse primeiro governo nosso, nesse segundo, para diminuir muito o impacto dessas coisas que são da natureza na nossa cidade. Um grande abraço a todos, uma feliz conferência. Obrigado. Só uma perguntinha, um pedido de coração que eu quero fazer na presença de todos, né? A gente reconhece, sabe que é difícil administrar uma cidade pujante, crescente como São José do Rio Preto. Sou Paulo César Jesus, presidente da AMA, Associação Amigos dos Mananciais. A gente já se encontrou umas 2 vezes, às vezes o senhor não se lembra, são tantas pessoas, né? O que eu gostaria de pedir para o senhor, porque hoje as inclusões de área em perímetro urbano saiu das mãos dos vereadores, que foi muito importante, passou para a mão do senhor prefeito. Em nome dessa fauna, dessa flora, desses mananciais, que estão sendo soterrados por grandes loteamentos, que a gente já filmou, eu mesmo já presenciei, árvores sendo retiradas sem autorização da CETESB, e mananciais nascentes sendo soterradas, prefeito. Gostaria de pedir para o senhor, porque a gente já vem batalhando isso na Câmara Municipal, não é de hoje. Eu falo como um cidadão, mas como uma pessoa que respeita as autoridades. Nunca partir para nada de violência. Eu acredito que o diálogo, da forma que eu estou fazendo aqui, é importante. O senhor mesmo falou do diálogo com a população. A gente vê essa destruição desenfreada. Então, eu gostaria de pedir para o senhor, se é possível, até conversei com o vereador Fábio Marcondes, ele tem a intenção de criar um código ambiental para a cidade de São José do Rio Preto, e pedir para o senhor, pelo menos durante 2 anos, esse período, porque foram incluídos mais de 25 mil metros quadrados de área no perímetro urbano, sendo que dessas, só 10 mil viraram loteamento. Tem uma área que foi colocada em 2003, em caráter de urgência, está lá até hoje, não virou loteamento. 2003, são 11 anos passados, e essa área continua especulando. Então, por favor, em nome desse Deus que o senhor acredita, eu também, pelo menos um tempo, até a gente conseguir... Você toca num assunto importante, né? Hoje é a prefeitura que manda os projetos para a Câmara, mas numa versão completamente diferente. Hoje um projeto, quando vai para a Câmara para incluir uma área no perímetro urbano, antes como é que era? Não tinha descrição nenhuma, nem análise nenhuma de questões do meio ambiente, do trânsito, do impacto do trânsito, da questão das drenagens, da questão da proximidade dos equipamentos públicos. Quando você cria um bairro, você necessita ter equipamentos lá, creche, escola, posto de saúde, não é? Será que os outros que estão próximos conseguem absorver isso? E antes se colocava dessa forma como você falou, coloca-se ad eternum.
Agora não. É um novo modelo, um novo instante. Então, além de ter avaliação da questão urbanística, ambiental, de trânsito, dos impactos dos equipamentos sociais fundamentais, da questão da mobilidade urbana, tudo isso, quando uma área é incluída no perímetro, ela tem um prazo de validade, 2 anos. E ela já vai para a Câmara, primeiro ela não vai nunca em regime de urgência, ela vai em regime de tramitação ordinária, para que se discuta no tempo que se achar necessário. Segundo, a gente manda com validade para 2 anos. Se aquele empreendimento não foi iniciado nos primeiros 2 anos, a lei se auto-extingue. E tem que se dizer se lá vai fazer predinho, se vai fazer casa, se vai fazer terreno 10 por 20, se vai fazer terreno já vai zoneado. Tudo agora é diferente. E se não for, por exemplo, o sujeito manda uma área, um pedido para a prefeitura avaliar, analisar. Se os técnicos da prefeitura, os secretários, as secretarias acharem que tem viabilidade, e ele diz que quer fazer A, B ou C tipo de empreendimento, vai para a Câmara com todos esses detalhes. Se ele está lá programado para fazer um loteamento popular, ou um loteamento fechado, ou terreno 10 por 20, você vê que até nos populares do Minha Casa Minha Vida, Rio Preto é, se não for a única cidade do Brasil do nosso porte, que fez terreno 10 por 20, rua com 14 metros. Isso não existe no Brasil. Você sabia disso? Os terrenos do Minha Casa Minha Vida, primeiro se faz predinho pelo Brasil afora. Nós fizemos a opção de construir casa. Para quê? Para dar dignidade e melhor qualidade de vida para as pessoas. Você imagina um apartamento de 32, 34 metros quadrados, morando 6, 7 pessoas lá dentro. Uma casa com 38 metros, mesmo que seja pequena, e um terreno grande, ela pode ser ampliada. Quando se faz casa a nível de Brasil, usa-se terreno de 5 por 20, ou 5 por 17. Tem lá o Parque da Liberdade, que foi inclusive particular, não é? Minha Casa Minha Vida. 5 por 17. Os da prefeitura hoje, nós não permitimos mais isso. É 10 por 20. Aquecedor solar para você ter economia de energia. Por isso que a Presidente da República veio aqui, há 2 anos e pouco atrás, inaugurar aquele, e está quase certo, 99% certo, que ela virá nesse. Porque nós viramos referência nacional. Então, quando se discute isso hoje de perímetro, o que passou, eu não tenho jeito de voltar atrás. A legislação não permite. Mas daqui para frente, o que nós temos feito? Toda vez que vai área para o perímetro, vai com a descrição do tipo de imóvel que será feito. Aí o SEMAI, por exemplo, ele calcula se vai precisar de um novo emissário, se vai precisar de uma estação elevatória, antes de ser aprovado lá. E quando aprova, tem que ter tudo aquilo para dar segurança. E tem 2 anos de prazo para começar o empreendimento. Passaram-se 2 anos. Não começou, a lei auto-extingue. Prorroga por mais 2, se tiver, por mais 2, por 4, que não é ad eterno, se não deu tempo de concluir com 2. Mas tem que começar. Tem que pegar as diretrizes, que são... Então, isso é amplamente discutido, é aberto. Por exemplo, todos vocês, se quiserem ir lá discutir qualquer novo projeto desse tipo, vai lá e discute. Diferente de como era antes. Você põe uma área no perímetro, não sabia se lá ia fazer um shopping, um prédio de apartamento de 10 andares, ou casa popular, ou terreno 10 por 20, ou uma indústria. Hoje não. É diferente. Então, evoluímos muito. E essa conferência aqui vai ser fundamental, porque as bases dela também
vão servir para nortear as futuras inclusões. Hoje, inclusão não é simplesmente, é uma inclusão entre aspas. Ou você executa o que está ali e foi aprovado e discutido, se quiser mudar, não vale mais aquela lei. O sujeito é dono de uma área, que eu quero fazer aqui um conjunto de predinhos. Aí eu resolvo falar, não, eu quero fazer casa, terreno, ou loteamento 10 por 20. Aquele primeiro já não vale. Tudo volta a estaca zero, nova análise do SEMAI, para saber do abastecimento. Tem áreas que foram incluídas no perímetro, que nós obrigamos os loteadores a construir escola. Tem uma obrigação lá, tem que construir escola, creche, se não me engano, até posto de saúde. E o que nós estamos aproveitando? Essas inclusões novas, elas sempre acabam chegando perto de algum loteamento irregular que não tem essa infraestrutura. Então, quando a gente inclui essa área nova no perímetro, os técnicos, eles já calculam que aquela escola vai ter também que atender o pessoal do loteamento que mora ao lado. Você sabia disso, não? Desses detalhes todos? Então, é assim, é diferente. É diferente. E com respeitando as nascentes, a Secretaria do Meio Ambiente, vai lá, dá o parecer. Se tiver uma nascente, eu não sou técnico, mas não me lembro se são 50 ou 70 metros que tem que... 50, né? 50 metros que tem que ser preservado ao seu redor. Não, se não for respeitado... primeiro... Então, mas deixa eu te falar, nem nós aprovamos, porque nós vamos lá conferir, nem CETESB aprova, nem Grapoab aprova. Então, aprovou errado. Bom, mas seja como for, eu acho que é pertinente a sua intervenção, não é? Ele tem um grande sonho. Ele trabalha com entidades, ele gosta de plantar as árvores. Esteve lá com a gente, pedindo, Vani, onde for fazer replante, utilize a associação que a gente faz parte, que eu acho que é super legal. Então, ele tem um projeto bonito de replantar árvores nas questões que a gente tem, porque quando tira, põe. Então, é uma coisa que a gente tem conversado, né? Inclusive de ter um fundo para próprias associações, né? Poder aí trabalhar melhor as questões de meio ambiente. Eu acho que é legal, é uma discussão mais a longo prazo, mas é muito bom. Bom, eu nunca tinha conversado assim, feito um bate-bola com você, mas nós estamos fazendo entre nós, né? Na verdade, eu quero aproveitar essa oportunidade para transmitir para todos, porque eu digo que talvez 99% das pessoas de Rio Preto não sabem das mudanças profundas que esses projetos sofreram nesse governo, nesse nosso governo. E o nosso governo é um governo aberto a essas discussões. E já digo para você que eu já mudei de ideia N vezes. Desde que me convençam, e os técnicos muitas vezes me convencem, porque tem, às vezes, muito mais argumentos do que eu, que ninguém é o dono da verdade, sempre aprimorando, sempre aprimorando. Agora, o que nós não podemos é fazer com que a nossa cidade cresça de uma forma... Hoje nós estamos ordenando isso. E essas diretrizes nas áreas novas, que sempre tem uma área antiga do lado, elas são importantes, porque você põe uma área nova com uma diretriz aqui, o sistema viário tem que seguir na outra que às vezes já está no perímetro e que talvez não fosse seguir se fosse começar por ela. Então, nunca se exigiu tanto, é verdade. E nunca se exigiu tantas contrapartidas. Só para terminar, por exemplo, vamos pôr uma área no perímetro aqui. Aqui tem uma outra que não está. E aqui tem uma, aqui é a cidade. Tem que abrir uma avenida, o cara que está pondo a área nova, ele, por conta dele, eu vejo aqui o engenheiro Zacarim, que também nos ajuda muito aqui nos projetos anti-enchente,
Às vezes tem que fazer uma grande avenida, uma grande drenagem, e ele tem que fazer na área do outro. Entendeu? Então, não é assim, muitas vezes, da forma como nós estamos assim, plugados 24 horas nisso, no 220, ou no 380, que acho que é mais, né? Gente, um grande abraço, viu? Obrigado. Obrigado, prefeito. Pessoal, então eu acho que podíamos agora ir para os grupos, né, conforme voltamos aqui antes, a maior plenou ir direto para os grupos. Voltando, na 12 nós teremos resíduos sólidos e drenagem urbana. Na sala 11, abastecimento de água, esgotamento sanitário e mananciais. Por favor, pessoal, vamos começar o debate. Básico, principalmente na questão aqui de água e esgotamento sanitário, que é a questão as quais a gente vai se debruçar agora, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês rapidamente como que vai ser a nossa dinâmica de trabalho. Só um instantinho, Gustavo, por favor. Vou explicar para vocês como vai ser a nossa dinâmica de trabalho, para que a gente possa ter um trabalho produtivo. Nós temos, já são 20 para as 3, na verdade. Eu acho que a nossa tarefa aqui é importante, então vamos nos concentrar. Eu vou ler, vocês têm aí na mão de vocês, o documento base aqui do Plano Municipal de Saneamento Base das diretrizes. Então vocês vão todos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, ou vocês podem acompanhar aqui no telão. Diretrizes para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ponto 1.1 aqui, ó, 1.1. Ponto aos mananciais. Nós vamos discutir cada um dos pontos. Eu vou ler em voz alta, vocês acompanhem no documento de vocês ou acompanhem no telão. Caso haja, no ponto que eu li, alguma dúvida que vocês queiram colocar, nós vamos estar aqui também, nós estamos com 2 engenheiros também, que trabalham, que são consultores da FESP, também que estão aqui junto, que é o professor Parlatore e o professor Léo Marques. Eles estão aqui nos acompanhando, eles acompanharam o processo de conferência e eles vão estar aqui nos apoiando para esclarecer as questões que forem colocadas, para orientar, também sobre os aspectos legais, daquilo que é lei. Algumas questões que estão aqui, a gente pode talvez ter algum tipo de questão, mas são questões da lei e eles estão aqui para nos esclarecer. Então eu vou ler o ponto para vocês primeiro. Quem tiver alguma questão que queira colocar a respeito do ponto, eu vou marcar o nome, falo assim, olha, tem uma dúvida, eu tenho alguma questão, eu vou marcar um nomezinho e a gente vai seguir na leitura, para a gente ser dinâmico. Quando terminar a leitura, o que tiver tudo ok, ninguém tem dúvida, a gente aprova e vai seguindo. Quem tiver alguma dúvida, a gente marca, depois no final a gente volta e discute com o nome das pessoas que pediram destaque e que queiram fazer suas considerações, pedir alguma alteração ou esclarecer uma dúvida. Tudo bem? Quantos itens serão lidos até que se volte a discussão? Todos? Todos de água e esgoto. Você está com o documento aí, irmão? Sim. Então nós vamos ler esse processo todo de água e esgoto. Por isso que eu acho que é uma tarefa aqui importante. Não seria mais interessante a gente parar nas subdivisões? Porque senão fica descontextualizado, não é? Porque senão aí a gente só volta no que é questão. Senão a gente não avança. A gente lê, você marca. Vocês têm a canetinha aí, quem tiver a dúvida do ponto, marca onde você tem, onde você colocou, e depois como se chama mesmo? Rafael. Vamos supor, Rafael. Você vai lá, eu já sei que é você. Aí você já pega e já coloca a tua questão. Porque senão a gente vai parando e a gente não avança, a gente fica meia hora numa questão e o trabalho não tem fim. Então a gente tem uma dimensão. Tá ok? São 7 folhas só. Então. Vamos lá, Gustavo. Só uma dúvida antes de você começar. Você falou que não vai ser realmente o plano hoje, eu tenho consciência disso. Qual vai ser a participação popular na elaboração efetiva desse plano? Porque você falou que as diretrizes para alguém fazer, mas a gente vai poder falar lá e falar assim, olha, não pode ser dessa forma, tem outras alternativas? Então, ou essa conferência é a única, é o único meio da gente fazer isso daí? Acho que nós vimos lá que foi falado que o processo ele se inicia, né?
Então vai ter outras conferências, mas se vai sair o documento final, esse documento ele tem validade, né, Gustavo? Peraí, gente. São diretrizes. Calma, gente, senão a gente não vai conseguir avançar. Gustavo, nós vamos estar aprovando aqui as diretrizes. Quem for fazer o plano, ele tem que respeitar essas diretrizes. Esse documento ele tem validade, né? Agora, o que acontece? A gente, foi falado, a gente tem a oportunidade, a discussão não se esgota. Eu acho que você, como delegado, você pode propor, você viu, o Pimenta falou isso, bom, você acha que tem que fazer outra, que o assunto não se esgota, que a gente tem que continuar o debate, eu acho que pode ser proposto, acho que é válido sim. Nós vamos ter a etapa de audiência pública, e pelo que eu entendi, eu não sou aqui do município, eu acho que a disposição agora aqui é de ouvir, editar e de que o processo não se encerre. E eu quero acreditar nas questões que foram faladas ali pela vice-prefeita, pelo prefeito. Tá bom? Uma colocação, por favor? Pois não. Eu sou delegado, sou presidente da Associação dos Engenheiros aqui de Rio Preto e eu sou concorde agora com o que está sendo colocado pelo seguinte: pelo tempo que nós estamos e pela maneira como você está colocando, eu acho que nós não teremos condição de fazer um trabalho bem feito para ir para uma votação do que quer que seja hoje ainda, tá certo? Num dia só. Eu acho que nós teríamos que fazer isso com mais tempo. O prazo está muito exíguo, nós vamos fazer isso aí de afogadilho e nós não vamos participar. Podemos até participar numa parte, mas não vamos conseguir participar no todo. Eu queria deixar isso aí já colocado, para colocar novamente depois na plenária. O Rafael é relator nosso aqui, ele vai nos ajudar e ele vai colocar, essa questão que o senhor está colocando, ela é uma questão que vai além dos pontos específicos aqui, e a gente vai colocar. Qual que é a minha proposta? Vamos avançar, nós temos uma responsabilidade, o seguinte, vamos discutir esses pontos que estão colocados aqui. E esse documento aqui, necessariamente ele vai ter que ser apreciado pela prefeitura. É sim uma instância de participação. Vamos nos concentrar nisso. Eu acho que, como foi falado, o processo não se encerra aqui. A gente pode propor, o senhor também é delegado, para propor que esse processo se estenda para que a gente possa ter outras oportunidades de discutir. Tá ok? Gente, eu vou encaminhar aqui para a leitura, senão a gente vai ficar nessa etapa inicial aqui. Então eu vou pedir concentração, silêncio, tá? Para a gente poder fazer a leitura. Então vamos lá. Ponto 1. Quanto aos mananciais, o município deverá implementar programa de recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos da bacia do Rio Preto, incluindo disciplina sanitária e ambiental do uso e ocupação do solo, controle da poluição direta e difusa, recuperação de áreas degradadas, controle da erosão, reflorestamento e recomposição de matas ciliares, controle de atividade agrícola e industrial. Tudo bem com esse ponto 1.1? Nós temos destaques? Só um instantinho. Vamos escrever em vermelho aqui embaixo então, Rafa? O nome do senhor? Nelson. O senhor Nelson vai falar a respeito. Quem mais vai falar? O Gustavo, o Paulo e o Paulo. Então, isso. Mais alguém? Podemos avançar para a leitura do próximo ponto? Pode. Então vamos lá. 1.2. O município deverá implementar programa de redução progressiva. Eu pulei? Me desculpa, gente. Vamos lá. 1.2. O município deverá implementar programa de monitoramento da qualidade da água dos rios e córregos da bacia do Rio Preto, com vistas à detecção da presença de esgotos sanitários irregularmente lançados. Algum ponto? Assim, aqui o meu ponto é o seguinte, só para você entender porque eu estou falando. O Rio Preto, a cidade de São Rio Preto, não é só a bacia do Rio Preto, você entendeu? Será que a gente não poderia estender isso para todas as bacias da cidade? Tem um destaque do Gustavo. É isso, é por isso que toda vez que aparecer só a bacia do Rio Preto, eu estou destacando para isso. Ok. Vamos lá. 1.3. Eu gostaria também de reforçar isso daí, porque a gente tem os códigos aí que mais mas a sua questão é a mesma? Então deixa só do Gustavo, que a questão é a mesma, assim a gente ganha agilidade. Tá bom? O nome do senhor? Rodolfo. O senhor Rodolfo. Também, Rodolfo. Ok? Posso avançar? Sim. Nós temos plástico, nós temos papel e ainda nós temos
vai ser usado na agricultura e vai transmitir doença para quem for se alimentar. Então, sempre, de alguma forma, vai existir um tipo de resíduos e cada vez mais nós produzimos resíduos com materiais diferentes que vai ter, infelizmente, vai ter que ter um descarte com aterro sanitário. Usar o mínimo possível o aterro sanitário. Aí sim, aí o que a gente chama, inclusive a Califórnia, que é um dos estados mais evoluídos nessa questão do lixo zero. O que é o lixo zero? É você diminuir o máximo possível. Como? Primeiro diminuindo, depois reaproveitando, depois fazendo a coleta seletiva, enviando para reciclagem, fazer o adubo com o resto de alimento e de jardinagem e, por último, ainda tem biodigestão, ainda tem a queima gerando energia, porque isso também faz parte do sistema de tratamento do lixo zero. E o que sobra da queima? Desaparece? Sobra a cinza. E então a cinza tem que ser disposto numa adubo. Inclusive, tipo assim, a atenção, se eu colocar essa questão, é nesse sentido, se a gente colocasse um prazo em relação ao lixo zero, em relação ao aterro sanitário também, ao fim do aterro sanitário, é estimular a reciclagem, estimular todos os fatores, entendeu? Que geram em torno disso, dessa redução também, para caminhar para isso. Não é para amanhã, para o próximo governo, sim para daqui 50 anos, 30 anos, uma coisa longa. Para quê? Que haja interesse financeiro, industrial, tudo para que caminhe para isso. Não estou querendo pressionar o prefeito hoje, nem o prefeito de amanhã. Entendeu? Para que cabe o lixo, cabe o aterro. Porque sabemos que isso é humanamente quase impossível para tão pouco tempo. Mas sim para determinar por um período mais longo. Para que isso venha, daqui 50 anos não haja mais aterro sanitário. Então vamos ver se até a última diretriz, se não está contemplado, senão você pede destaque e a gente coloca e reforça essa questão da não geração, do estudo da política. 13.4. Ampliação dos pontos de apoio no município, universalizando a cobertura do território municipal para entrega voluntária de materiais recicláveis e de resíduos da construção civil em pequenas quantidades pela população. Essa é uma diretriz que foi levantada pela população durante as pré-conferências. Por quê? Os pontos de apoio, que a gente chama de ecopontos, são esses espaços de entrega voluntária de resíduos da cidade. São José do Rio Preto saiu na frente da política e já tem 16 pontos de apoio. Mas uma das diretrizes que saiu das pré-conferências foi justamente que os pontos de apoio não estão em número suficiente. Então nós estamos colocando aqui essa diretriz para que o plano municipal atenda e coloque aí a ampliação para universalizar, pelo menos em cada região, ou bairros, ou conjunto de bairros, para que se tenha um ponto de apoio da entrega voluntária. Tem algum destaque nessa diretriz? Acho que isso é consenso, né? A gente ampliar esses pontos de apoio. Tem alguma diretriz educativa nesse sentido? Tem sim, mais para frente. Eu só fico na dúvida aqui, pequenas quantidades, como se trata de resíduo de construção civil. Posso pôr seu nome, porque isso é muito importante e na lei já tem qual é a quantidade. Não, mas você já tem? Deixa eu ver. Não, mas a gente pode pôr aqui. Qual é o seu nome, por favor? Pedro. Pedro. Eu lembro disso. Pedro Zacarias. Ampliação do programa de coleta seletiva de forma a atender a todas as regiões do município, com a implantação de novas centrais de triagem dimensionadas para a recuperação de materiais recicláveis, de acordo com as metas estipuladas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Nós temos centrais de triagem funcionando aqui no município? Alguém conhece? Elas estão adequadas? Elas conseguem atender a recuperação dos materiais? Então, acho que não tem como discutir, né? Essa tem que ser uma meta central do plano. A política nacional é muito clara. Nós temos que recuperar, ter metas curto, médio e longo prazo para
colocar de seleção. Mas e ampliar o serviço também de seleção, porque se você levar o lixo já selecionado, entendeu? Sim. Quando a gente fala ampliação do programa de coleta seletiva, isso envolve a Porque você coleta. mobiliza a comunidade que também participa da seleção. Acho que vem ao encontro do que você quer discutir. Lá no meu edifício, eu tento fazer coleta seletiva lá, não adianta porque tudo vai misturado no caminhão. Então não há estímulo para isso. Se houvesse uma coleta seletiva desde a porta da casa, entendeu? Haveria muito mais possibilidade desse processo seletivo ocorrer também nesses pontos, já com mais facilidade. Quando a gente fala ampliação do programa de coleta seletiva, a gente já coloca também a parte da coleta. Isso está implícito. Tanto que a gente fala que é ampliação do programa de forma a atender a todas as regiões do município. Mas atualmente os locais só, não da fonte de coleta. Caminhão de coleta de lixo, caminhão só de coleta livre. Então, houve setores do caminhão separados, de vidro, plástico, papel. Isso é tecnicamente impossível. Inviável economicamente, mas eu posso explicar para você por quê. Então, antes de nos locais de coleta. Não, então, dá licença um pouquinho. Então, poderia colocar o seguinte: no seu lixo, você não pode colocar, o caminhão não coleta vidro, plástico, ele coleta material orgânico. Então, aí seria um outro momento. Sim, mas tem um caminhão também que passa. Aí é a população totalmente envolvida, porque eu não coloco vidro e plástico no meu lixo que o caminhão vai coletar. Mas isso eu levo para o ponto de coleta. Então, mas o caminhão não dá para você fazer essa coleta, porque tem o prazo, o peso. Então, quer dizer, não dá para fazer essa seleção de porta a porta. É feito em outros locais, em outros países, isso já é feito, é só questão de haver um estímulo. Na Alemanha, a gente tem lá a maquininha, né? Quando eu levo o meu plástico, eu coloco na maquininha, mas é eu que levo. Ele não vem coletar na minha porta. Então vamos voltar aqui na ampliação da coleta seletiva, porque isso vai ser um detalhamento que é feito no plano. Ampliação promover diálogo e incentivo para a organização de catadores, visando sua autonomia funcional e econômica. Alguém tem algum destaque nesse item? Isso também está colocado na política, incentivar a criação de cooperativas de catadores. 13.7. Promover. Podemos continuar? Promover integração para o planejamento e ações conjuntas com os gestores da política do município, buscando sinergia e estabelecimento de mecanismos para a logística reversa, conforme acordos setoriais a serem implementados. Essa é uma questão extremamente importante, não sei se todos têm conhecimento do que é a logística reversa. Vocês querem algum esclarecimento sobre isso? Sim? Então vamos lá. A política nacional, ela estabelece o que a gente chama de logística reversa. O que é a logística reversa? O próprio nome já diz. É a ida de volta de alguma coisa. Se nós estamos falando de lixo, nós estamos falando do retorno do lixo. Para quê? O que é a logística reversa? O que a política coloca? Que existem alguns produtos ou alguns resíduos que devem retornar para a indústria após o uso pelo consumidor. Quais são eles? Pneus, lâmpadas fluorescentes, baterias, pilhas, embalagens de agrotóxico e embalagens de óleos lubrificantes. Então a lei coloca esses 5 produtos, quem tem que pegar de volta? A indústria. Aí a indústria falou assim, mas eu sozinha
E a população que faz o uso da pilha, que faz o uso da bateria, ela tem que fazer essa devolução. Aí, onde que está isso? Lá em Brasília, tentando se fazer um acordo setorial de quem é a responsabilidade de pegar de volta esse material. Então, a logística reversa, ela está colocada na lei, mas até agora ela não foi regulamentada. É isso mesmo? Regulamentada? Ou seja, ela não definiu como vai ser a devolução dessas embalagens. Uma embalagem, um produto, um resíduo que é muito bem organizado, a coleta da logística reversa, é o que a gente chama de embalagens de agrotóxico. Antes da lei sair, em 2000, a gente já tinha uma lei para embalagem de agrotóxico. Hoje nós não temos embalagens de agrotóxicos que são vendidos regularmente no país, fora os que vêm de contrabando, né? Claro que esse é um problema enorme. Mas os que vendem no país, existe uma cadeia de devolução dessas embalagens. Então, e controlado, porque você tem uma embalagem, que uma numeração, que ele é o agricultor, ele compra de mim, que sou o revendedor, e que eu compro dela, que ela é a indústria. Ele devolve para mim e eu devolvo para ela. E ela faz a reciclagem. Então é perfeito. Essa é a logística reversa que deveria ser feita com outros materiais. No caso das embalagens de agrotóxico, eles conseguiram fazer isso de uma forma bem eficiente. Agora, pilha e bateria já tentaram, lâmpada fluorescente já tentaram. Então essa é uma questão extremamente complicada. Minha experiência fazendo os planos em muitos outros municípios. Muitas vezes a prefeitura, os próprios técnicos, inclusive o pessoal muito do meio ambiente, se preocupa com a questão das pilhas e baterias jogadas em copos. E aí querem apresentar no plano uma proposta de recolher esses resíduos. Isso é extremamente complicado do ponto de vista da responsabilidade do município. Se a gente coloca isso no plano, fica com responsabilidade do município fazer uma coleta desses produtos considerados perigosos, sendo que quem tem a responsabilidade também é a indústria. Então, a gente tem um tempo aí para fazer esse plano, ver se realmente algum acordo setorial é acertado no Ministério do Meio Ambiente e, se por um acaso for realmente acordado, a gente insere no plano. Se não, nós colocamos essa questão para ser revisada quando os acordos setoriais saírem. Isso é uma questão extremamente importante. Então, se vocês, nessa questão, promover integração para o planejamento das ações conjuntas com os gestores da política no município, buscando sinergia e estabelecimento de mecanismos para a logística reversa, conforme acordos setoriais a serem implementados, tecnicamente, nós estamos colocando para a revisão a partir do momento que esses acordos setoriais saírem. Senão, acaba sendo uma responsabilidade do município que ele vai comprar para si e que pode realmente ficar com um abacaxi enorme. Esse tipo de resíduo extremamente com potencial de contaminação muito grande. Então, tem algum destaque para essa diretriz? Eu vou voltar no 3.6. E eu esqueci de falar que a gente não pode voltar. Eu vou abrir exceção para você, porque eu não falei as regras, ok? Então, assim, a partir do momento que a gente fecha o item, nós não podemos voltar. Então, uma coisa. Então, você quer um esclarecimento ou um destaque? Um esclarecimento. Volta para mim um pouquinho. 3.6, diga. Aqui fala para incentivar economicamente os catadores. Esse tem a parte de incentivo à população? Senão vai gerar uma situação de... Vamos tentar buscar lá na educação ambiental que está lá embaixo? Acho que deve ter uma aqui. Quer colocar o teu nome aqui nesse 3.6? Gilberto. Qual é o seu nome? Gilberto. Vamos lá. A 13.7 tem o seguinte, tem muitas lojas que tem lá, deposita a sua pilha aqui. Como é que estão fazendo esse encaminhamento? Muitas vezes você tem um acordo feito com Mas muitos lugares utilizam desse sistema. Então você vai na loja ou supermercado, deposita a sua pilha aqui.
Sim, porque existe um acordo. Aí sim, tudo bem, é um acordo entre o supermercado e uma recicladora, por exemplo, que faz essa reciclagem. Mas isso não é um acordo feito com uma lei federal, como é a política. A partir do momento que existe a política e a política fala que isso vai ser um acordo setorial, aí essa... Com relação a certos resíduos? Por exemplo, se você coloca no plano municipal que o município é o responsável por coletar todas as pilhas, aí fica... Mas criar programas de esclarecimento e aí você faz que é muito comum, por exemplo, você pode fazer na administração pública, você pega, faz um programa com a sociedade e com o comércio, assim num todo, dizendo, ó, vamos fazer coletas de certos produtos que são nocivos à saúde ou nocivos ao meio ambiente. Aí você faz o programa. Como é muito comum, tem muitos órgãos públicos que faz a questão do papel, separar o lixo, plástico, como essas questões que tem na iniciativa privada e em alguns municípios já tem esse tipo de procedimento. A gente pode ver se está contemplado, por exemplo, quando a gente fala dos programas de educação ambiental. Nós podemos dar diretriz para o plano ambiental. 13 ponto, ampliação do programa de coleta seletiva de forma a atender a todas as regiões do município, com a implantação de novas centrais de triagem dimensionadas para a recuperação de materiais recicláveis, de acordo com as metas estipuladas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Nós temos centrais de triagem funcionando aqui no município? Alguém conhece? Elas estão adequadas? Elas conseguem atender a recuperação dos materiais? Então, acho que não tem como discutir, né? Essa tem que ser uma meta central do plano. A política nacional é muito clara. Nós temos que recuperar, ter metas curto, médio e longo prazo para ter coleta seletiva nos municípios. Algum destaque? De novo, agora a questão, talvez na mesa que eu fiz lá. Ampliar os locais de seleção. Mas, e ampliar o serviço também de seleção, porque se você levar o lixo já selecionado, entendeu? Sim. Quando a gente fala ampliação do programa de coleta seletiva, isso envolve a que você mobiliza a comunidade que também participa da seleção. Acho que vem ao encontro do que você quer discutir. Lá no meu edifício, eu tento fazer coleta seletiva lá, não adianta porque tudo vai misturado no caminhão. Então não há estímulo para isso. Se houvesse uma coleta seletiva desde a porta da casa, entendeu? Haveria muito mais possibilidade desse processo seletivo ocorrer também nesses pontos, já com mais facilidade. Quando a gente fala ampliação do programa de coleta seletiva, a gente já coloca também a parte da coleta. Isso está implícito. Tanto que a gente fala que é ampliação do programa de forma a atender a todas as regiões do município. Atualmente dos locais só, não da fonte de coleta. Caminhão de coleta de lixo, não só de coleta livre. Ou com setores do caminhão separados, vidro, plástico, papel. Isso é tecnicamente impossível. Inviável economicamente. Então não há estímulo nos locais de coleta. Não, então dá licença um pouquinho. Então poderia colocar o seguinte: no seu lixo você não pode colocar, o caminhão não coleta vidro, plástico, ele coleta material orgânico. Então aí seria um outro momento. Sim, mas tem um caminhão também que passa. Aí é a população totalmente envolvida, porque eu não coloco vidro e plástico no meu lixo que o caminhão vai coletar. Mas isso eu levo para o ponto de coleta. Então, mas o caminhão não dá para você fazer essa coleta, porque tem o prazo, o peso. Então, quer dizer, não dá para fazer essa seleção de porta a porta. É feito em outros locais, em outros países. Isso já é feito, só questão de haver um estímulo. Na Alemanha, a gente tem lá a maquininha, né? Quando eu levo o meu plástico, eu coloco na maquininha, mas é eu que levo. Ele não vem coletar na minha porta. Então,
vamos voltar aqui na ampliação da coleta seletiva, porque isso vai ser um detalhamento que é feito no plano. Ampliação A. Promover diálogo e incentivo para a organização de catadores, visando sua autonomia funcional e econômica. Alguém tem algum destaque nesse item? Isso também está colocado na política, incentivar a criação de cooperativas de catadores. 13.7. Promover. Podemos continuar? Promover integração para o planejamento e ações conjuntas com os gestores da política do município, buscando sinergia e estabelecimento de mecanismos para a logística reversa, conforme acordos setoriais a serem implementados. Essa é uma questão extremamente importante, não sei se todos têm conhecimento do que é a logística reversa. Vocês querem algum esclarecimento sobre isso? Sim? Então vamos lá. A política nacional, ela estabelece o que a gente chama de logística reversa. O que é a logística reversa? O próprio nome já diz. É a ida de volta de alguma coisa. Se nós estamos falando de lixo, nós estamos falando do retorno do lixo. Para quê? O que é a logística reversa? O que a política coloca? Que existem alguns produtos ou alguns resíduos que devem retornar para a indústria após o uso pelo consumidor. Quais são eles? Pneus, lâmpadas fluorescentes, baterias, pilhas, embalagens de agrotóxico e embalagens de óleos lubrificantes. Então a lei coloca esses 5 produtos, quem tem que pegar de volta? A indústria. Aí a indústria falou assim, mas eu sozinha? E a população que faz o uso da pilha, que faz o uso da bateria? Ela tem que fazer essa devolução. Aí, onde que está isso? Lá em Brasília, tentando se fazer um acordo setorial de quem é a responsabilidade de pegar de volta esse material. Então a logística reversa, ela está colocada na lei, mas até agora ela não foi regulamentada. É isso mesmo? Regulamentada? Ou seja, ela não definiu como vai ser a devolução dessas embalagens. Uma embalagem, um produto, um resíduo que é muito bem organizado, a coleta da logística reversa, é o que a gente chama de embalagens de agrotóxico. Antes da lei sair, em 2000, a gente já tinha uma lei para embalagem de agrotóxico. Hoje nós não temos embalagens de agrotóxicos que são vendidos regularmente no país, fora os que vêm de contrabando, né? Claro que esse é um problema enorme. Mas os que vendem no país, existe uma cadeia de devolução dessas embalagens. Então, e controlado, porque você tem uma embalagem, que uma numeração, que ele é o agricultor, ele compra de mim, que sou o revendedor, e que eu compro dela, que ela é a indústria. Ele devolve para mim e eu devolvo para ela. E ela faz a reciclagem. Então é perfeito. Essa é a logística reversa que deveria ser feita com outros materiais. No caso das embalagens de agrotóxico, eles conseguiram fazer isso de uma forma bem eficiente. Agora, pilha e bateria já tentaram, lâmpada fluorescente já tentaram. Então essa é uma questão extremamente complicada. Minha experiência fazendo os planos em muitos outros municípios. Muitas vezes a prefeitura, os próprios técnicos, inclusive o pessoal muito do meio ambiente, se preocupa com a questão das pilhas e baterias jogadas em copos. E aí querem apresentar no plano uma proposta de recolher esses resíduos. Isso é extremamente complicado do ponto de vista da responsabilidade do município. Se a gente coloca isso no plano, fica com responsabilidade do município fazer uma coleta desses produtos considerados perigosos, sendo que quem tem a responsabilidade também é a indústria. Então, a gente tem um tempo aí para fazer esse plano, ver se realmente algum acordo setorial é acertado no Ministério do Meio Ambiente, e
Se não, nós colocamos essa questão para ser revisada quando os acordos setoriais saírem. Isso é uma questão extremamente importante. Então, se vocês, nessa questão, promover integração para o planejamento das ações conjuntas com os gestores da política no município, buscando sinergia e estabelecimento de mecanismos para a logística reversa, conforme acordos setoriais a serem implementados, tecnicamente, nós estamos colocando para a revisão a partir do momento que esses acordos setoriais saírem. Senão, acaba sendo uma responsabilidade do município que vai comprar para si e que pode realmente ficar com um abacaxi enorme. Esse tipo de resíduo extremamente com potencial de contaminação muito grande. Então, algum destaque para essa diretriz? Eu vou voltar no 3.6. E eu esqueci de falar que a gente não pode voltar. Eu vou abrir exceção para você, porque eu não falei as regras, ok? Então, assim, a partir do momento que a gente fecha o item, nós não podemos voltar. Então, uma coisa. Então, você quer um esclarecimento ou um destaque? Um esclarecimento. Volta para mim um pouquinho. 3.6, diga. Aqui fala para incentivar economicamente os catadores. Esse tem a parte de incentivo à população. Senão vai gerar uma situação de... Vamos tentar buscar lá na educação ambiental que está lá embaixo? Acho que deve ter uma aqui. Quer colocar o teu nome aqui nesse 3.6? Qual é o seu nome? Gilberto. Vamos lá. A 13.7 tem o seguinte, tem muitas lojas que tem lá, deposita sua pilha aqui. Como é que estão fazendo esse encaminhamento? Muitas vezes você tem um acordo feito com Muitos lugares utilizam esse sistema. Então você vai na loja ou supermercado, deposita sua pilha aqui. Sim, porque existe um acordo. Aí sim, tudo bem, é um acordo entre o supermercado e uma recicladora, por exemplo, que faz essa reciclagem. Não tem nenhuma Mas isso interferência. não é um acordo feito com uma lei federal, como é a política. A partir do momento que existe a política e a política fala que isso vai ser um acordo setorial, aí essa... Com relação a certos resíduos? Por exemplo, se você coloca no plano municipal que o município é o responsável por coletar todas as pilhas, aí fica... Mas criar programas de esclarecimento e aí você faz que é muito comum, por exemplo, você pode fazer na administração pública, você pega, faz um programa com a sociedade e com o comércio, assim num todo, dizendo, ó, vamos fazer coletas de certos produtos que são nocivos à saúde ou nocivos ao meio ambiente. Aí você faz o programa. Como é muito comum, tem muitos órgãos públicos que faz a questão do seu papel, separar o lixo, plástico, como essas questões que tem na iniciativa privada e em alguns municípios já tem esse tipo de procedimento. A gente pode ver se está contemplado, por exemplo, quando a gente fala dos programas de educação ambiental. Porque nós podemos dar diretriz para o plano ambiental. 13 pontos, um dos únicos ainda sobreviventes, talvez do estado de São Paulo, e um dos melhores que existe no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou especialista nessa área de compostagem. Há 10 anos atrás, eu vim para São José do Rio Preto, estudei o sistema de triagem e compostagem daqui. Já levantei que era uma das melhores estruturas para esse processo. E agora, depois de 10 anos, voltei, fui fazer a visita com o pessoal do meio ambiente e tomei uma bela de uma surpresa. Enquanto outras usinas estão fechando, São José do Rio Preto melhorou e ampliou o programa de compostagem. Qual é o problema desse processo? É o processo em si? Não. O problema está na matéria-prima que chega para se fazer o composto. Qual é a matéria-prima que chega para fazer o composto na usina? O que chega? O resto que a gente coloca para fora de casa e que é macetado no caminhão e que chega lá para ser separado pelas pessoas, para se produzir, separar a matéria orgânica e para se produzir o composto. Tem como a gente fazer um composto de boa qualidade com tudo misturado? Não. Então a nossa proposta, isso pode ser uma diretriz, é fazer já uma separação que a gente chama na fonte.
Ou seja, utilizarmos para a compostagem resíduos orgânicos de fontes limpas. O que são resíduos orgânicos de fontes limpas? Feira, aquele resto da feira. Maravilhoso aquele material para se fazer compostagem. O que é fonte limpa? Ele não está misturado com outros produtos. Tem uma latinha, um plástico, um papel, mas é praticamente um material limpo para se fazer a compostagem. Então essa diretriz é estabelecer procedimentos e normas para a separação de resíduos orgânicos em feiras, mercados e entrepostos, a fim de melhorar a qualidade da matéria-prima enviada ao processo de tratamento. Nós podemos continuar fazendo a compostagem com outro resíduo? Podemos, mas aí vai ter os programas de educação ambiental na tentativa de melhorar a separação do lixo dentro de casa. Mas a gente pode fazer uma separação já desse material em feiras e entrepostos e já enviar para a compostagem esse material que vai produzir um composto de altíssima qualidade. Então esse composto pode ser vendido a preços competitivos, inclusive a defensivos agrícolas, por seu alto poder de nutrientes. E essa é uma diretriz que não teria problema, certo? Usina de compostagem é só a Construoeste ou tem outras aqui em São José do Rio Preto? A usina de compostagem? Se é só a Construoeste que faz a compostagem, existe outras? Que eu saiba, é só a Construoeste que faz em grande quantidade. A compostagem é um processo que pode ser feito no nosso quintal, né? Então pode ter muita gente que faz o que a gente chama de compostagem caseira, pode ter escolas que fazem esse tipo de processo também, porque ele é extremamente simples, né? Você joga ali a sua matéria orgânica, suas casca de fruta, casca de ovo, resto de pó de café, saquinho de chá, resto de comida não é muito bom porque você atrai mosca. Aí você joga com folha, aquele material vai fermentando, depois de uns meses todo aquele material vira uma terra preta, com adubo. Se não tomar cuidado, mata a tua planta de tão forte que ele é, né? Então, com certeza, por ser uma cidade do interior, se tem muitas casas e chácaras que fazem isso. É um processo natural. Eu sou de Avaré, por exemplo, a gente fazia lá. Então, mas em grande quantidade, com o lixo que sai das residências, é a Construoeste mesmo. Tá,